Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos novamente para estudarmos o Evangelho segundo Lucas no capítulo 9, a segunda parte. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra no nosso coração, através do teu Espírito Santo, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazemos essa oração nesse nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na semana passada nós vimos algumas perícopes, percebemos que esse capítulo é belíssimo e ele é muito grande, então tomamos a decisão de continuar nessa semana. Vamos, a partir do versículo 28, trabalhar agora uma perícope que, como eu já disse antes para vocês e eu volto a repetir, você pode encontrar também a referência a esse material no Evangelho segundo Mateus e no Evangelho segundo Marcos. E hoje nós vamos usar um pouquinho o evangelista Mateus para complementar ainda mais a beleza desse estudo que nós temos proposto para hoje. Amém? Vamos ler agora em Lucas, mas depois a gente vai dar uma espiadinha lá em Mateus, porque Mateus vai contar alguns detalhes que Lucas não contou. Então vamos lá, a transfiguração, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, que palavras? Jesus tinha falado sobre a necessidade de cada um levar a sua cruz. Você se lembra? Pois é. Depois dele ter dito isso, o que ele vai fazer? 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Aliás, essa é uma marca que nós já observamos o evangelista Lucas ressaltar isso muito bem, a importância da oração. Lucas vai apresentar pessoas orando desde o começo e ele vai deixar bem claro que Jesus era um homem de oração. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Imagina? Deve ter sido lindo. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando eles se apartaram dele, nesse caso Jesus, né? Quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizer. E dizendo-lhe isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Uau! E esse uau é meu, tá? Então, olha lá. Veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Ok. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu queria ressaltar uma coisa muito interessante. Você deve ter observado comigo que há uma manifestação sobrenatural aqui e que Jesus se torna, diante dos discípulos, se torna um ser assim, muito especial. Né? A aparência do seu rosto e as suas vestes vão ficar brancas e resplandecentes. Então, é uma apresentação gloriosa dele ali diante dos discípulos, né? Eles estavam acostumados com Jesus como um ser humano, igual a eles, que comia, bebia ali com eles, dormia com eles, conversava, ria. De repente, né? Isso acontece, essa manifestação, a transfiguração. E então os discípulos, eles ficam como que carregados de sono. É muito forte essa experiência, certo? E aí o que acontece? Um deles resolve falar. Nós sabemos quem é já, porque nós já lemos que é Pedro. E ele tem uma ideia. Aliás, é uma marca de líder, né? Líder é aquele que sempre toma iniciativa. É sempre aquele que, no meio de uma realidade, ele sempre tem uma ideia, tem sempre uma sugestão a fazer. E ele faz uma sugestão. E ele diz assim: por que a gente não faz 3 tendas? Uma para o Senhor, né? No caso, uma para você, Jesus, uma para
Elias e outra para Moisés. E eu acho tão legal isso. Eu acho tão legal. Não sei se você já parou para pensar, mas ele sabe que um é Elias e ele sabe que o outro é Moisés. Não é legal isso? Nós não temos uma foto de Elias ou de Moisés. Não temos e eles também não tinham. Não tem como desenhar, imaginá-los assim por nós mesmos. A gente até tenta, né? Construir um imaginário, mas, poxa, não tem como aproximar da realidade. Ninguém tirou uma foto. Gente, não tinha como fazer isso naquela época. Tá bom? Quando Elias viveu, quando Moisés viveu, não tinha. Simplesmente não tinha. E ninguém desenhou um quadro deles naquela época, uma pintura, uma obra de arte. Eles não foram mumificados. Aliás, os corpos dos dois não foram achados para serem enterrados, não é verdade? Porque Elias foi transfigurado aos céus, trasladado aos céus numa carruagem de fogo, e Moisés eles não encontraram para enterrar, porque o próprio Deus vai fazer isso. Né? Então, peraí, não tem como. Eles não foram mumificados, não tem como ter um registro. Mas Pedro sabia que um era Moisés e o outro era Elias. Isso é revelação. Existe um ambiente sobrenatural onde todas as coisas que nos estão encobertas, elas são reveladas. Quando a glória de Deus se manifesta, tudo que está encoberto é revelado. Tudo que está escondido aparece. A glória de Deus, a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso traz essa revelação. Não é lindo isso? Traz o pleno conhecimento. E eu acho que vai ser assim que a gente vai se conhecer no céu, sei lá. Acho isso interessante. Nós vamos saber, né? Nós vamos saber o que nós precisamos saber. Legal pensar isso, né? Pois é. E aí o que que acontece? Ele tem a ideia de construir uma tenda para cada um deles. Ele quer segurá-los, ele quer mantê-los ali. Ele quer estar naquele lugar e quer mantê-los, porque ele achou um lugar bom, gente. Ele fala, gente, olha só, mestre, bom é estar aqui, é gostoso, a gente quer ficar aqui. Né? A gente quer ficar nesse monte, a gente quer ficar nesse lugar maravilhoso, essa presença, essa glória. Então vamos garantir que a gente possa ficar e ficar confortável. Vamos fazer uma tenda para cada um? E é legal porque ele pensa em construir uma tenda para segurar Moisés, outra para segurar Elias, outra para manter Jesus e ele esquece dele, né? Ele esquece dele e dos outros discípulos. E é uma característica da presença de Deus manifesta, da glória de Deus manifesta em nós. Nós deixamos de ser o centro. Não é mais sobre nós, é sobre ele. Não é lindo isso? Ele não está nem um pouquinho preocupado com ele e com os discípulos. Ele está preocupado com Jesus. Ele está preocupado com Elias e com Moisés. Ele quer manter aquilo ali. Ele quer segurar aquilo ali. E aí Jesus vai dizer para ele, né, que, bom, na verdade, Jesus nem precisa repreender. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Olha, eu achei muito legal isso aqui. Imaginar que ele quer segurar essa glória, ele quer manter esse lugar, ele quer tornar esse ambiente algo perpétuo, ou pelo menos algo seguro, controlável, porque a ideia de uma tenda é a ideia de algo que eu construo e eu posso conter, eu posso manter dentro alguém ou algo, nesse caso, e aí vem essa nuvem e cobre todo mundo. Você está se sentindo exposto? Você está querendo fazer uma tenda? Peraí, eu posso te cobrir, né? Eu sou maior do que qualquer tenda, eu sou mais poderoso que qualquer tenda. E o Deus Pai vem com a sua nuvem e cobre. E aí ele ouve essa voz que é a voz mais linda do universo, com certeza. E essa voz vai dizer o quê? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Que apresentação! E você que está acompanhando sabe que não é a primeira vez. Não é a primeira vez que Deus Pai fala que Jesus é o filho dele. E eu gosto de perceber o Pai dizendo isso agora no auge da manifestação do ministério de Jesus. Primeiro, o Pai vai dizer que Jesus é o Filho amado quando Jesus ainda não tinha feito nada, absolutamente nenhum milagre, nenhum discurso, nenhuma cura, certo? No momento ali do seu batismo, quando ele vai começar seu ministério, o Pai o apresenta, o introduz no ministério. E agora, o Pai novamente ratificando o seu ministério, ratificando a sua identidade. Primeiro, ele é meu filho, e segundo, vocês precisam ouvi-lo. Né?
Então isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Ele é filho. Ele é filho. E esse é o nível mais alto que nós podemos chegar. E já nos é garantido pelo sacrifício perfeito de Jesus. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Feitos filhos de Deus. Isso é lindo. Se você não sentiu aí, sente. Em nome de Jesus. Essa alegria de ser filho, porque isso é bom demais. Não tem nenhum nível aqui nesse planeta superior a esse. Não existe, meu irmão, minha irmã. Não existe nenhum grau mais elevado do que esse. Amém? Nenhuma patente mais elevada. Filho de Deus. E aí o que acontece? Aqui o texto diz que eles vão ficar ali sem falar para ninguém. Por um momento o que tinha acontecido. Né? Interessante isso. E aí nós vamos continuar lendo. Versículo 37, o que vai acontecer? E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Então eles acabam de descer do monte, dessa experiência sobrenatural, dessa experiência impressionante, indescritível. Você imagina a situação emocional deles, né? Eles deviam estar assim, num êxtase, uma coisa lindíssima. E aí, eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque ele é o único que eu tenho. Então, a primeira situação aqui é que tem uma multidão e que dentro dessa multidão nós temos um homem que se destaca. Esse homem se destaca com uma fala muito interessante. Por favor, presta atenção aqui no meu filho, olha para o meu filho, porque esse aqui é o único que eu tenho. E aí ele vai descrever. E eis que um espírito toma e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Nossa, que situação, né? Ele descreve que o filho dele fica completamente descompensado. E ele já sabe que é um espírito. Ele já sabe que esse espírito está perturbando o seu filho e faz isso tudo com seu filho. Ele já descreveu ali, né, a figura toda, a situação toda para Jesus. E aí ele vai dizer no versículo 40, olha isso, que forte. E eu roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Agora, os discípulos estão aqui do lado de Jesus. Pedro e Tiago João estão descendo do monte. Não estão? A gente não está vendo aqui, ó, que eles estão descendo do monte, versículo 37? Estão descendo do monte com Jesus. Eles acabaram de ter uma baita de uma experiência espiritual. E agora vem um homem e diz assim, olha, eu já pedi para os seus discípulos. É como se ele apontasse para eles, né? E eles não deu não. Resolveu não. Eles não puderam, né? E Jesus respondendo disse, versículo 41, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traz-me cá o teu filho. Agora, a pergunta que não quer calar. A quem Jesus chamou de geração perversa e incrédula? Foi a multidão? Ou será que ele chamou de perversos e incrédulos os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio? Pensa aí comigo, né? E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmaram da majestade de Deus e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde-vos essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras, que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Versículo 45. Agora vamos dar uma espiadinha nesse texto, lá no capítulo 17 de Mateus. Porque o capítulo 17 de Mateus vai contar um detalhe, e Marcos também vai dizer esse detalhe, que Lucas não contou. Então nós não vamos ler tudo, mas se você quiser você pode fazer isso. Aliás, eu te aconselho a fazê-lo. Mas eu vou ler apenas um pedacinho. Então, o capítulo 17 de Mateus, se você não abriu, abre aí. A gente dá um minutinho para você abrir. Tomar um golinho de café aqui. Café com Bíblia é tudo de bom.
Então, nós temos aqui Mateus 17 e o começo da perícope já é a transfiguração, é esse momento maravilhoso, onde Jesus está no alto da montanha. E você vai encontrar isso também lá em Marcos, tá bom? No capítulo, deixa eu ver aqui, porque se você quiser já anotar, é Marcos 9. Olha que interessante, é Lucas 9 e Marcos 9 e Mateus 17. Trabalham essas duas perícopes na mesma ordem. E aí depois, quando eles descem do monte, aqui em Mateus, eles vão encontrar esse jovem lunático, né? Essa criança jovem lunático. E ele vai trabalhar esse texto a partir do versículo 14 e vai até o versículo 23, tá bom? E aí ele vai dizer aqui que os discípulos, no versículo 19, tá? Versículo 18 vai dizer que Jesus repreendeu o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. E aí o versículo 19 vai dizer que os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: por que não podemos expulsar? Então esse é um detalhe que Lucas não vai abordar, mas tanto Mateus quanto Marcos vão ressaltar aqui que eles estão intrigados por que eles não puderam expulsar o demônio do menino. Certo? Eles querem saber o porquê. Então lá em Marcos, no capítulo 9, nós lemos também que eles também vão perguntar. No versículo 28 do capítulo 9 está dizendo: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Interessante, não é? E aí, Mateus vai dizer assim para nós. Jesus responde dessa forma, olha lá. Versículo 20. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Versículo 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Se a gente for lá em Marcos, ele vai dizer assim, a mesma coisa, né? E disse-lhes: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, um detalhamento importante que nós vamos perceber aqui, Lucas não abordou, tá? Mas Mateus e Marcos vão ressaltar e detalhar, é que os discípulos vão perguntar para Jesus por que eles não puderam expulsar, e que Jesus vai dizer para eles que essa casta só sai com oração e jejum. Os dois evangelistas vão abordar isso. Agora, Mateus vai abordar uma outra coisa interessante. Ele vai dizer para nós que os discípulos ouviram uma repreenda a mais de Jesus. Né? Jesus vai dizer para eles assim, olha, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, é muito interessante a gente pensar na figura. Eu queria chamar você para pensar nessa situação acontecendo aí. Vamos voltar lá para Lucas. E vamos pensar nessa situação acontecendo. Eles desceram do monte onde eles viram a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus. Eles queriam fazer alguma coisa, eles queriam, né? Pedro queria construir ali as tendas para manter a presença de Deus, a glória de Deus. E o Senhor Jesus fica bem revelado, a glória do Senhor Jesus fica revelada diante dos olhos dele, porque o Pai fala: esse é meu filho, a ele ouvi. E eles entram naquele, né, momento espiritual ali de encantamento, deslumbramento da presença, da glória. Eles vão descer na montanha, os três evangelistas vão dizer isso, e esse moço endemoniado, né, essa criança, fica ali diante deles nessa situação terrível. O pai avisa, os três evangelistas vão abordar isso, que o pai chama atenção e diz: olha, eles não puderam expulsar,
eu pedi, certo? E apenas um dos evangelistas vai dizer que eles estão intrigados porque não puderam e perguntam a Jesus, e Jesus chama a atenção deles. Os dois, tanto Mateus quanto Marcos diz que eles perguntam, mas Mateus registra que Jesus diz, é porque vocês têm uma fé muito pequena. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, agora pensa comigo, mostarda era a menor de todas as sementes conhecidas na época. Então Jesus está dizendo para eles que a fé deles é muito, mas muito, muito pequena mesmo. Não dá quase para ver. E ele ainda diz assim, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês iam dizer a esse monte, passa dali para colar. Que monte que ele está falando? Que monte que ele está falando? Está falando do monte, isso mesmo. Do monte onde eles viram tudo acontecer. Do monte onde eles tiveram aquela revelação da glória e tudo que era encoberto tornou diante deles revelado. Eles ouviram a voz do Pai. Eles viram a manifestação ali do sobrenatural. Aquele que representava a lei, que é Moisés. Aquele que representava os profetas, que é Elias. Estava ali. Estavam batendo papo com Jesus. Estavam conversando com Jesus sobre o seu sacrifício perfeito que aconteceria em Jerusalém. Então existe um ambiente onde tudo que está encoberto é revelado. É um ambiente onde você só entra com oração. E Jesus vai dizer, é oração, é consagração. Eles estavam ali se consagrando. E naquele ambiente da consagração, eles viram o poder e a glória de Deus. Agora eles descem daquele ambiente para fazer missão. E se espera que eles façam aquilo que está ali vir até a terra. Tragam o reino. Porque esse é o papel da igreja. É isso que Jesus nos ensinou quando ele nos ensinou a oração. Nós devemos pedir ao Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então ali no alto da montanha, eles veem o símbolo da glória de Deus. E eles não veem só o símbolo, eles veem a própria glória de Deus. Eles veem a própria glória de Deus. Porque eles percebem a voz que sai daquela montanha, daquela nuvem. Dizendo, esse é meu filho, a ele eu vi. E peraí, o que Jesus está dizendo para eles é, na minha opinião, vocês têm autoridade. Isso é fé. Fé é relacionamento com Deus. Se vocês andam comigo, vocês vão dizer a esse monte, passa dali para cá. Vocês vão trazer essa presença, essa glória, essa manifestação sobrenatural para a realidade. Qual realidade? A realidade desse mundo ferido, machucado, afligido por dor, por sofrimento. Essas pessoas que estão oprimidas, elas vão ser libertas. Essas pessoas que estão sofrendo, elas vão encontrar paz, elas vão encontrar refúgio, elas vão encontrar consolo. Você entende a profundidade disso aqui? Os 3 evangelistas colocam esse texto na mesma ordem. E isso não acontece com todo o material sinótico. Mas nesse caso específico, os 2 conteúdos estão na mesma ordem. Então, o que a gente pode perceber é que, de fato, o lunático vai vir ao encontro, ou possuído por demônios, ou oprimido por demônios, use o termo que você quiser. Ele vai vir ao encontro de Jesus com os discípulos quando eles estão descendo da montanha. É aí que acontece tudo. Vem a multidão, vem esse homem, traz o seu filho oprimido. E isso ficou muito claro para eles. Ficou claro para eles que eles precisavam ser pessoas de oração. E Jesus vai dizer oração e jejum, separação, consagração. Né? Uma vida como alguns cristãos dizem, uma vida no altar, uma vida de relacionamento, porque isso é fé. Fé é o quê? A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Isso é fé. Fé é isso, é trazer à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Então aqui, os discípulos eles estão recebendo uma aula intensiva, tá? E com prática ainda. Mostrando para eles como que é que eles deviam agir. E, inclusive, o Senhor vai deixando bem claro para eles que
que ele vai ser retirado. Ele não vai ficar para sempre com eles ali naquela situação. Então não tem essa de vamos construir uma tenda para te manter aqui. Porque não vai ser assim. E Jesus vai avisando, eu vou ser entregue. Entende? Eles não estão entendendo, mas Jesus está deixando claro. Estava meio encoberto, o texto vai dizer, principalmente em Lucas a gente leu aqui, mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendesse e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Eles ficaram com medo mesmo, temor de perguntar, como é que é isso aí? Você vai ser retirado? Como assim? Vai vir alguém? Peraí, o filho do homem vai ser entregue na mão dos homens? Me explica. Não, eles não tiveram, naquele momento, essa coragem de perguntar o que ele estava querendo dizer. Mas depois eles entenderam. Eles entenderam. Ah, então era isso que ele estava querendo dizer. Tá. Será que a gente consegue andar mais um pouquinho? Vamos ver só mais uma perícope, rapidinha, pequenininha aqui, do 46 até o 48. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhe, qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Uau! Uau! Ele está falando de uma criança. Ele está falando que o reino é delas. E ele está falando isso depois de repreender o demônio que estava oprimindo uma criança aqui, um jovem, tá? Um jovem, um filho único. E ele está dizendo que nós precisamos desse coração. Esse coração disposto a aprender, que é a marca dos pequenos, dos que não se acham grandes, perfeitos aos seus próprios olhos. Nós precisamos desse coração humilde e ensinável, né? Esse material sobre o maior no reino dos céus vai ficar destacado no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, tá bom? E ele vai dizer exatamente isso, o reino é delas, é das crianças. E também nós vamos encontrar esse material aqui, no Evangelho, o evangelista Marcos também vai dizer isso para nós, a partir do versículo 30 do capítulo 9. Só para aqueles que estão fazendo o estudo comparativo aí, tá bom? Então, é muito profundo isso. Eu não queria fechar esse dia sem destacar esse olhar que nós precisamos ter, porque ele agrada a Jesus. O olhar de uma criança. Buscar ter esse coração. Nós não estamos prontos, todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos ser ensináveis. Precisamos ser sensíveis e estarmos dispostos a ser conduzidos por Deus do jeito que Ele quiser. Eu acho isso tão legal, sabe? Jesus, Ele toma uma criança, Ele pega uma criança e traz para perto de si. Para perceber, a criança se deixa levar. Entende? Esse coração que a gente tem que ter. Jesus foi lá, pegou o menino e trouxe. Nós precisamos ter esse coração no reino de Deus. Deixar que o Espírito de Deus nos leve para onde Ele quiser e faça conosco aquilo que Ele quiser. E é assim que nós podemos ser agentes de libertação e transformação no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração que precisa tanto do nosso amor, precisa tanto de compaixão. É uma geração que precisa encontrar o reino de Deus. E precisamos sim, de fato, aprender a orar como Jesus nos ensinou, que o seu reino venha. Que reino? Pai nosso que estás no céu, que o reino do Pai venha. E a vontade dele seja feita aqui na terra como é no céu. E nós podemos ser agentes desse reino, com uma vida marcada por oração, por consagração. Uma vida marcada por relacionamento de fé genuína e verdadeira. Amém? Eu te convido para ter nessa semana esse alvo, esse gol. Eu quero estar mais pertinho de ti, Jesus. Eu quero te conhecer mais. Eu quero ser como uma criança, no sentido de estar disposta a aprender, estar disposto a aprender, ser ensinável. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eu quero ver os outros com esse olhar de misericórdia, que é a sua marca,
descendo do alto da montanha e trazendo libertação para o que sofre. Viva a melhor semana da sua vida, no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. E se Deus quiser, semana que vem a gente termina o capítulo 9. Amém? Um beijo no seu coração.